dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, uma tarde maravilhosa, ensolarada, né? Então, daqui a pouquinho eu tenho um convidado, olha, gente, essa noite quase nem dormi pensando em entrevistá-lo, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos dizer o sim agora, com muito amor, no sábado, o jovem casal Emily e Jefferson, às 13 horas, no sítio de um amigo lá em Rio Grandina. Eu estarei lá, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Inclusive, ela é filha da minha amiga Ivonete. Quero agradecer a Luciana Ferraz pelo convite, me convidou lá para ir dar uma entrevista, acabei dando 2 entrevistas, mas valeu. Obrigada, Luciana, um beijo grande para você. Quero agradecer também à Câmara Municipal, às vereadoras, Vanderleia, abraço essa ideia, quem mais a outra? Priscila Pita e Maiara. A Priscila me homenageou, achando que eu sou a rainha do carnaval. Eu sou a rainha do carnaval, não. Eu vou do carnaval porque eu gosto, não sou rainha, não. Eu já passei da época de rainha, agora estou na fase de madrinha. Olha, obrigada pelo diploma, muito obrigada mesmo. De coração, um beijo para vocês e de toda a Câmara, né? Homenagem às mulheres, já falei pelas vereadoras. Aguardem, dia 19 vai ter um baile no Excalibur. Esse baile é homenagem ao Dia das Mulheres, no dia 19. Vai ser, quem está promovendo isso é o professor de dança Cigano. Então vocês não percam, fiquem atentos para comprar as mesas, né? Que tem que reservar a mesa, que o espaço lá é pequeno. E eu quero parabenizar a banda Euterpe Friburguense pelo seu novo presidente, o Benítez da Silva, uma pessoa muito querida. Benítez, um abraço. Depois eu vou te fazer um convite, tá bom? Agora eu já vou chamar o meu convidado, uma pessoa muito especial. Hoje, então, eu tive uma notícia muito boa, que meu neto e minha neta, eu gosto muito dele. Eu só tenho referência sobre ele, isso é muito importante. A gente tem que lidar com gente boa, né? Meu Deus, estou recebendo hoje o advogado Alexandre Valença, atual presidente reeleito da nova subseção da Ordem dos Advogados Nova Friburgo, OAB. Doutor Alexandre, boa tarde. Marli, me permite me chamar assim, a senhora de Marli, tão jovial, né? Então, é um prazer estar aqui. Boa tarde. A gente que coisa já boa. Estamos algum tempo para vir, né? Desde a primeira eleição. A gente acabou passando um período aí difícil de pandemia. E aí, sim, né, nós tivemos isso, a gente teve uma dificuldade grande. Exato. Mas acho que tudo tem o seu tempo. Estamos aqui hoje, é um prazer poder estar aqui, Marli. Foi na pandemia que aí pronto, houve aquele isolamento, né? Que todo mundo se afastaram. Todos se afastaram, mas chegou a hora, não é isso? Exatamente. Tudo tem sua hora, né? Presidente, quem é o Alexandre Valença, pessoa física? Pergunta difícil. Não, é difícil a gente falar da gente. Bom, da gente, né? Eu sou o Alexandre, esposo da Luciana,
pai da Isabela e do Daniel, Isabela de 20 anos, Daniel de 14. Sou formado aqui na Estácio de Sá, em Nova Friburgo, em Direito. Na segunda turma de Direito da Estácio de Sá. Você é daqui de Friburgo? Sim, sou de Friburgo, nascido e criado em Friburgo. Eu com essa cerimônia toda. Não, sou daqui de Friburgo, nascido e criado aqui. Meu avô foi o dono da primeira, salvo engano, primeira vidraçaria, João Valença. Era uma vidraçaria no Paissandu, Sou aqui nascido e criado em Nova Friburgo. Olha só. Me formei pela Estácio de Sá e fazendo 21 anos agora, advogo. Nos últimos 6 anos, eu tive a oportunidade, a convite inicialmente da minha amiga presidente Mônica, que era presidente da subseção antes do meu mandato. Participei no triênio com ela como vice-presidente e ela me desafiou a assumir a presidência da OAB nesse triênio. Então, esse é o Alexandre. Que coisa boa, né? Com poucas palavras, pronto, já simplificou tudo, né? Eu fazia assim, quando fala assim, presidente, a gente já tem uma outra ideia, não é isso? Mas da ordem dos advogados, a gente pensa assim, que não é um carrancudo, que manda e faz. Hoje, quando eu conversando, como eu te falei, com a minha neta, já amaciou, mas graças a Deus, coisa boa. Eu falo, Marli, para os colegas que integram lá a minha diretoria, né, e o conselho da OAB, que nós somos quem serve a advocacia. Então a gente não tem essa questão do cargo, a função da presidência é integrar a advocacia, gerir os interesses da advocacia, nada mais que isso. Acho que eu sou bem tranquilo com relação a isso. E é, acima de tudo, um ser humano, né? Sim. É isso, é muito importante. E que tem uma religião, não é isso? Sim, sou evangélico. Isso é muito importante, uma religião na vida da gente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou católica, desde criança, né? Minha formação foi essa. Mas quando meu neto falou que ia ali para a presbiteriana, eu agradeci a Deus. Porque acho que todos nós temos que ter uma religião, não é isso? Sim, sem dúvida. É importantíssimo. A fé, especialmente nesses tempos que a gente vive, a fé é imprescindível. Né? Você tem que ter a fé. Tem sim. Como que aconteceu essa sua ascensão a presidente da OAB? Então, na verdade, assim, eu sempre que falo de OAB, eu não posso deixar de falar de um grande amigo que foi, eu brinco com ele, que ele foi o culpado por eu estar na OAB. Ele foi responsável por eu estar na OAB, que é o Carlos André Pedrazzi. Ah, sim, eu conheço. Conhecido, pessoa muito o pai dele. Pessoa fantástica, né? Um amigo de longa data já. E ele me convidou na época para fazer parte das comissões, representar a Comissão de Direito e Trabalho na subseção. E aí eu me aproximei da OAB. E aí foi esse caminho, né? Até o momento que a Mônica veio, fez uma chapa, me convidou para ser vice-presidente. E aí eu assumi como vice-presidente dela no mandato. E ela me passou essa tarefa tão honrosa que é de representar a advocacia na 9ª subseção da OAB, que na verdade não é só Nova Friburgo. A gente costuma dizer que a OAB é Nova Friburgo, mas a 9ª subseção, ela abarca os municípios de Bom Jardim, Carmo e Sumidouro também. Então toda a advocacia, isso, 4 com Friburgo. Então a gente representa a advocacia desses 4 municípios. Ah, sim. Pois é, eu ia perguntar assim, quantos municípios e advogados estão sob a sua liderança? Inscritos hoje a gente tem cerca de 1.600 advogados. É mesmo? Envolvendo os 3 municípios. Envolvendo os 3 municípios, envolvendo as pessoas que hoje exercem cargo público, mas inscritos, né? Nós temos empresários em Friburgo, por exemplo, a gente tem um empresário conhecido. Quanto? 1.600 nessa faixa aí. Nós temos vários empresários que são inscritos, então assim, não que todos os 1.600 são advogados no exercício, mas inscritos que tenham um compromisso, né, de continuar com o seu registro na OAB, tenham orgulho de participar da OAB através da sua inscrição. Eu gostaria que você falasse sobre o papel do advogado na sociedade. Então, eu sempre gosto de responder uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes. O que a OAB tem com isso? Né? A gente, às vezes, quando a OAB participa, ela fala, mas o que a OAB tem com isso? A OAB, ela, do ponto de vista jurídico, ela recebe uma denominação que é jurídica, que diz que a OAB é sui generis. Ela não tem nada igual na República Brasileira como a OAB. Por quê? A OAB é uma entidade de classe, assim como é o CRC, assim como é o CRO, assim como todos os órgãos de classe, que tem a sua estrutura baseada na defesa dos interesses, das prerrogativas do advogado. Sim, ela é uma entidade de classe e assim zela e briga pelos interesses da sua classe, que é a advocacia.
Só que a OAB ela recebe, diante de sua participação no processo de abertura democrática no país, diante de todo esse contexto histórico de participação da advocacia, a OAB recebe da Constituição Federal um munus público, de ser uma entidade que defenda o Estado Democrático de Direito, o cumprimento das leis, a Constituição da República, o desenvolvimento da cultura. Então, e aí assim que eu respondo às pessoas, o que a OAB tem com isso? A OAB tem com isso um munus público, um mandamento da própria Constituição que diz que a advocacia é imprescindível, sem advocacia não há justiça. E além disso, o nosso estatuto, que é uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, ele estabelece uma série de preceitos onde a OAB representa e atua no interesse da coletividade, do cumprimento da legislação, na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. A OAB ela pode atuar junto ao poder público justamente nessa linha. Então, o papel do advogado, a gente acaba tendo dois papéis, que é o papel do advogado, do profissional, que vai defender o seu cliente, que vai estabelecer justiça para o seu cliente, debaixo de todo um regramento próprio do Estatuto de Ética da OAB, mas também o advogado que atua na OAB através, por exemplo, a nossa subseção, nós temos várias comissões temáticas. A OAB integra os conselhos municipais. Então a advocacia atua no poder público dessa forma também. Essa natureza dúplice, sui generis que a advocacia tem, o advogado exerce dessa forma também. Aqui, mas me falou, são só 3 municípios, não? 4 Friburgo, né? Isso, são 3. A nossa subseção. Aí a OAB, nacionalmente, ela é dividida em Conselho Federal, que representa o país todo. Cada estado tem a sua seccional. E o estado é dividido em subseções. Então as subseções, ela tem, algumas cidades é uma subseção para a cidade só, outras, como a nossa é uma subseção já cinquentenária, na verdade ela abarcava toda a região. Com o desenvolvimento da advocacia, o aumento do número de advogados, algumas regiões foram retiradas. Por exemplo, Cordeiro era de Friburgo e criou uma subseção de Cordeiro. Cantagalo criou uma subseção de Cantagalo, Cachoeiras tem a sua subseção, Teresópolis, Petrópolis, e assim é dividido em regiões de atuação. E vocês ficaram só com 3? Com Nova Friburgo e mais as 3 cidades. É o que? O Carmo? Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo e Sumidouro. Geograficamente o pessoal pergunta, mas por que que... Pois é. É porque foram retirando da subseção de Nova Friburgo e aí ela ficou com esse pedaço, né, do estado do Rio de Janeiro como responsável. Presidente, gostaria que você analisasse o atual momento da justiça no Brasil e em Friburgo. Eu acho que a palavra que eu posso usar que melhor vai descrever o atual momento da justiça é desafios. Nós temos muitos desafios pela frente. A gente tem uma justiça desestruturada do ponto de vista do funcionarismo. A gente vê pessoas com muita boa vontade, mas sem condições de trabalhar. É mesmo. A gente vê um período muito grande sem concursos públicos. A gente tem um déficit até de magistrados no estado do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Justiça do Trabalho. Então, e assim, paralelamente a isso, a judicialização se acentuou muito nos últimos anos. Pelo acesso à informação, pelo desenvolvimento da cultura, e as pessoas sabem mais como buscar os seus direitos. E aí a gente tem um desafio muito grande, por isso que eu gosto de usar sempre a palavra desafio. Oportunidades de melhoria significativas que nós temos para que a justiça possa atender e fazer a prestação jurisdicional de modo a atender o cidadão, porque cada um de nós depende da justiça. Se eu tenho o meu direito aviltado, eu não posso exercer, com raríssimas exceções no direito brasileiro, com meu próprio esforço, defender o meu direito. Eu tenho que buscar o processo judicial, eu tenho que buscar as autoridades, no caso, eventualmente de polícia, as autoridades fiscais, para poder. E a gente tem esse desafio, que é a advocacia, a OAB hoje do Rio de Janeiro, ela vem atuando para buscar alternativas junto ao Poder Judiciário para melhorar a prestação jurisdicional. Nós temos processos importantes, processo de alimentos, processo de despejo, processo de reintegração de posse, processos que envolvem, às vezes, o patrimônio de uma vida que demoram muito para ter uma solução. E isso é resultado, claro, nós tivemos uma pandemia, nós tivemos que, em algumas semanas, aprender a lidar com processo virtual, com audiência virtual, e isso não é simples.
Por isso que eu sempre falo, é desafio que eu acho que cabe a cada um de nós, personagens do direito, arrumar uma solução. Eu acho também, você acha que está assim, devassado, falta muita gente lá? Tem o quadro de funcionários, a gente vê um déficit de funcionários na Justiça, tanto estadual quanto federal. Federal menos, ela é melhor estruturada. A Justiça do Trabalho também é um pouco melhor estruturada, mas a Justiça Estadual, aquela que trata das maiores questões, desde a batida do carro, a briga do vizinho, a pensão alimentícia, é muita demanda. E a Justiça, infelizmente, hoje não consegue exercer o seu papel de forma célere. E justiça demorada, muitas vezes, não é justiça. A gente precisa de respostas rápidas. E aqueles processos, quantos anos às vezes leva ali, aqueles processos? A OAB do Rio de Janeiro, ela tem uma diretoria especial para tratar disso, da celeridade processual, da valorização da advocacia, para que a gente possa prestar, porque o advogado é a primeira voz. Na verdade, o advogado é a voz do cidadão. É ele quem faz o cidadão ser ouvido pelo judiciário para poder ter a resposta, o anseio da vida, do bem que ele precisa. Aqui, alguns dizem que a OAB é tão forte no Brasil que é chamada de quarto poder. Isso é resultado de um processo histórico. A OAB, de fato, ela tem uma participação, eu falei no início, muito significativa no processo de abertura democrática desse país. Nós temos advogados que tiveram um papel imprescindível naquele momento tão difícil, tão nefasto, que foi o momento de ditadura que nós vivemos nesse país. E a OAB tem esse papel. Com isso, o Constituinte, que foi aquele, de forma bem simples, o grupo de pessoas que foi formado por vários representantes do Legislativo, de órgãos de interesse, é o Constituinte que criou a Constituição. Então, o Constituinte, ele entendeu que a OAB tinha um papel relevante e deu à OAB essa participação. A OAB, recentemente, salvo engano, em 2019, feita uma pesquisa, ela era a instituição mais respeitada pelo cidadão brasileiro. Era a instituição mais respeitada do cidadão brasileiro. Então, eu sempre falo, é uma responsabilidade muito grande. Claro que aqui eu estou representando só a advocacia de Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo e Sumidouro. Mas a gente, em última análise, a gente representa essa instituição que tanto tem o respeito. E eu vejo aqui na OAB do Rio de Janeiro, através do presidente Luciano Bandeira, essa responsabilidade muito grande também de honrar esse compromisso que a OAB tem de ser uma representante, de que dá voz para o povo. Como chama o presidente do Estado? Luciano Bandeira. Foi reeleito? Foi reeleito por mais 3 anos. É um advogado atuante, não é alguém que está na OAB por acaso. Ele foi presidente de subseção na Barra da Tijuca, é um advogado atuante, hoje ainda atua, né? Tem laços com Friburgo, passava sua infância aqui em Friburgo, pessoa fantástica. Agora que nós temos advogados brilhantes, temos, né? Sim, temos. Temos sim. A gente que acompanha, eu gosto muito de assistir os noticiários, a gente vê advogados brilhantes, né? Como tem aqueles também, né? Como todo lugar, mas isso tem. Até dentro das famílias da gente existe, né? Entre os padeiros, entre os advogados, entre os médicos, entre os faxineiros. Porque onde tem o ser humano, nós somos falhos por natureza, né? O ser humano é terrível. Qual a mensagem que deixaria para o jovem bacharel em Direito que acaba de se formar? Esperança. A palavra que eu tenho falado, uma das coisas que eu faço na OAB, que eu mais gosto, é o momento da entrega das carteiras. Sim. É uma festa pra gente, porque eu acho que é o último ato da qualificação do advogado, é o juramento. Quando ele recebe a sua carteira e jura, o juramento da advocacia, que não é outro senão defender o Estado Democrático de Direito, as instituições, a Constituição, e exercer com zelo. Claro, eu não estou falando aqui repetindo, porque eu não sei de cor, mas em síntese é isso. E aí quando eu vejo o colega ali chegando com seu pai, com a sua mãe, a emoção de ver, né, aquele coroamento, é um ato que eu mais gosto de fazer na OAB, é esse.
Infelizmente, na pandemia, nós ficamos impedidos até desse ato. Mas agora já estamos voltando. Em breve, a gente vai ter já uma entrega de carteira presencial de novo. Eu assisti uma vez a entrega. Foi até da Rosângela Cassano. Ah, sim, nossa colega. Amiga, pois é, da mãe dela e dela. Eu fui. Né? Sempre que eu trabalhava no governo do Paulo Azevedo e pedi pra gente ir, ela estava tão feliz. Ela é uma advogada muito boa, atuante, muito né? atuante. Muito guerreira. Ela sempre foi. Aí ela é do Rotary também lá com a gente e tal. Então, assim, a palavra que eu dou é de esperança. Esperança para um país melhor. Eles que estão entrando nessa profissão tão honrada, que eu tenho orgulho de ser advogado. Hoje eu vivo exclusivamente da advocacia. E, assim, foi a profissão que me permitiu criar meus filhos até aqui. E é uma profissão muito honrada, onde você pode ver a transformação do direito da pessoa, do indivíduo. E eu falo sempre o seguinte, é ter muita esperança, muita dedicação, muito estudo. A advocacia é uma carreira que você estuda para sempre, não tem fim de estudo, porque a legislação é muito dinâmica e você tem que estar sempre se qualificando. E, acima de tudo, muita ética. Se o jovem advogado tiver ética, ele já está começando com 50% de sucesso. Sim, né? Por que é muito importante a ética na advocacia? Porque muitas vezes você está sobre os seus cuidados, o bem, o interesse, a expectativa de uma vida. É o patrimônio de uma vida, o direito de 20 anos de uma ação trabalhista. Então, é muito interesse, muito direito em tuas mãos. Então, se você não trabalhar com muita ética, muito rigor nessa questão, você pode ferir um direito de uma vida. É muito sério isso. E aquele jovem que se forma já pensando só em concurso, há uma diferença? Sim. Não, é uma alternativa. Eu sempre digo que o seguinte, o colega que se forma pensando só no concurso já começou um pouquinho errado, porque o concurso exige uma experiência profissional. Pois é. Então, necessariamente, ele terá que ser advogado primeiro, antes de ser um juiz, um magistrado, porque ele tem que ter o período de vivência mínima na advocacia, né? Em regra, via de regra, 2 anos. Então, ele precisa ser advogado em algum tempo da vida dele. Ele vai precisar ser advogado, né? E aí ele é uma opção, claro. Eu tenho grandes colegas, amigos aqui de Friburgo, que são magistrados, né? De respeito e renome, que optaram por isso. Mas é bom o colega entender que ele vai ter que advogar. E acho que, assim, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal minha, um bom juiz é aquele que já foi advogado. Então, ele conhece os dramas da advocacia, ele conhece as necessidades dos assistidos, e aí quando ele tiver com o poder na mão de resolver o problema, ele já tem uma palavra que hoje é muito rara, infelizmente. Eu não estou falando só da justiça, do magistrado, não, na vida, que é empatia. Você gera empatia e aí você tem a chance muito maior de solucionar o problema do outro quando você tem empatia com a dor do outro. Sim, né? É lógico. Assim, e agora vamos falar um pouquinho do Supremo. Eu sou fã do Supremo. Não sei por que eu não entendo nada de direito, mas a gente gosta, né? Deixa aqueles ministros lá falando. Eu acho legal, assim. E porque a gente sabe que eles estão falando com competência, né? Não estão falando bobagem. Sim, o Supremo é uma instituição, eu diria que imprescindível para o Estado Democrático de Direito. O Supremo, de forma muito simples, é aquela instituição que tem criada pela Constituição para defesa da própria Constituição. Então, o Supremo é como se fosse um esteio da própria Constituição. Todo ato que for contrário ao que a Constituição determina, cabe ao Supremo rever o ato. Seja um ato do indivíduo, de uma pessoa em relação a outra pessoa, seja de um Estado em relação ao indivíduo, ou qualquer relacionamento entre pessoas, o Supremo vai regulamentar isso. Então, a ideia do Supremo é a ideia de manter em síntese o Estado Democrático de Direito, porque é o Supremo quem tem esse papel imprescindível de defesa da Constituição. Ele é o órgão que tem essa natureza específica. Nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão superior também, de revisão, mas ele tem funções específicas, que é defender a vigência da lei ordinária, defender a padronização de algumas decisões. Esse é o papel do STJ, é importante, mas não tão importante como a Constituição, como o Supremo, porque a Constituição concedeu ao Supremo a função de guardião da própria Constituição.
Então é uma instituição importantíssima. A gente tem gente que discorda de posicionamentos dos ministros do Supremo. Isso é legítimo. Eu sempre brinco, Marli, que assim, você ter o direito de opinião, de discordar do Supremo, é um direito que é sustentado pelo próprio Supremo, que é o direito de expressão. Então, assim, ele tem a sua figura. Você tem todo o direito de discordar, ter opiniões diversas das decisões, mas a instituição ela tem que ser respeitada e protegida, porque ela representa um verdadeiro esteio, entre outras instituições, é claro, mas é um esteio do Estado Democrático de Direito. Aqui, e como convive o Judiciário com o Supremo? Na verdade, o Judiciário ele é um produtor das decisões que o Supremo vai julgar. Ele integra, né, o Supremo integra o Poder Judiciário, ele tem formas próprias de ascensão do ministro, que é por nomeação, diferente de um magistrado local, que é por concurso, mas assim, ele integra o Judiciário como um modo todo. Então ele participa, ele é um personagem dessa cadeia que é o Judiciário como um todo. E o que eu acho, as pessoas debatem muito sobre o Supremo, de querer mandar mais do que o presidente da República. O Estado Democrático de Direito, e é interessante a gente entender, e aí eu falo isso, Marli, sem nenhuma conotação política, não quero entrar nessa questão política. Não. Mas há quem diga assim, o presidente, ele não pode fazer tudo. Exatamente. A Constituição estabelece que o sistema presidencialista, ele é um sistema de freios e contrapesos. Então, assim, o sistema constitucional é um sistema de freios e contrapesos. Então, de fato, o presidente não pode tudo. Não pode. Assim como o ministro também do Supremo não pode tudo. Exatamente. A percepção que se tem de algumas decisões, na maioria das vezes, por ser uma decisão final, de que o Supremo pode tudo. Não pode. Primeiro que o Supremo ele tem que ser demandado. Ele só julga daquilo que um advogado entrou com o Ministério Público, a Defensoria entrou com uma ação e que foi objeto de recurso e chegou para ele. Então, o Judiciário como um todo, e incluindo o Supremo, ele é inerte. Ele não toma uma decisão, ele passa aqui na sua casa, o seu telhado é verde, eu queria que fosse amarelo, determina que não. Ele só vai manifestar e dar uma decisão impulsionado. Então, o Supremo também não pode tudo. A percepção do cidadão comum, às vezes o Supremo dá uma decisão final de que o Supremo pode tudo. Não. Ele é uma das figuras desse Estado Democrático de Direito. Então, assim, o presidente ele tem o seu papel importante de manutenção da soberania do Estado, tudo, mas ele não pode tudo também, porque o sistema democrático estabelece freios e contrapesos para todos os seus personagens. Isso eu gostaria de saber, entendeu? Porque as pessoas leigos, eles falam tanta coisa que tem hora que embaralha a cabeça da gente, né? Porque se a gente for pensar num sistema em que o presidente pode tudo, esse não é um sistema democrático, seria um sistema ditatorial. Exato. Que a nossa opção como sociedade brasileira, desde a abertura democrática, é sermos um Estado democrático e não um Estado ditatorial. E aí, inevitavelmente, em alguns momentos, o presidente vai ser tolhido de sua vontade em detrimento do interesse público. E aí, volto a dizer, eu falo isso sem nenhuma conotação política, estou falando institucionalmente apenas. Exatamente. Aqui, para terminar, qual a sociedade friburguense, o que a sociedade friburguense e da sua jurisdição pode esperar da 9ª subseção da OAB? O que a gente deseja, a gente teve uma reunião recente agora e a gente tem 3 eixos principais que a gente quer atuar nesse triênio. O primeiro deles é a valorização da advocacia. Sim. Nós vivemos um período muito difícil para a advocacia. Nós tivemos muitos colegas que viviam exclusivamente, eram chamados audiencistas, que eram os colegas que eram contratados para o escritório das grandes operadoras, dos grandes bancos, para fazer audiência. Então era uma rotina, o colega ele trabalhava uma semana e recebia no final de semana, uma semana e recebia no final de semana. Quando veio a pandemia, ele de uma semana para outra, literalmente, ele ficou sem receita. Então nós tivemos muitos colegas que passaram dificuldade. A OAB tem toda a sua estrutura. Dentro do organismo OAB, nós temos a CAARG, que é Caixa de Assistência da Advocacia, que ela tem essa finalidade de assistência à advocacia. Então a CAARG prestou toda a assistência para a advocacia, mas a gente vê que vem uma pós-pandemia, e eu já estou com esse olhar esperançoso de pós-pandemia,
a gente precisa muito valorizar e melhorar a autoestima da advocacia. Então esse é um eixo. O segundo eixo é o que a gente falou aqui um pouco hoje sobre a prestação jurisdicional. Melhorar a relação da assistência que o Poder Judiciário tem que dar ao cidadão. E o terceiro eixo é da participação da OAB na sociedade. E aí, para isso, a gente tem a estrutura da nossa subseção, ela é montada em comissões temáticas. Direito do consumidor, infância e juventude, OAB mulher, direito penal, direito público. E através dessas comissões temáticas que a gente atua junto à sociedade. E até, Marli, é interessante deixar, porque para integrar nossas comissões, não necessariamente precisa ser advogado. Ah, é? Não. Você pode ser participante de uma das nossas comissões. Que legal, nós temos uma colega que a Deiviane, que, salvo engano, esteve aqui há pouco tempo. Foi semana passada. Ela é presidente de uma das nossas comissões, que é a comissão que foi criada na época dos 200 anos pela doutora Mônica, que é das colônias. E nós temos dentro da comissão pessoas que da colônia italiana, da colônia alemã, tem toda uma vivência, uma experiência, participa da comissão para a valorização dessa temática. Nós temos, por exemplo, na infância e juventude, violência doméstica, uma psicóloga que pode atuar em parceria com a advocacia. Então, assim, é uma participação que o próprio cidadão que deseja, dentro daquele tema que ele tem interesse, ele pode participar com a OAB, claro. Sob a direção do advogado, que vai ser o presidente da comissão, mas ele pode ser um participativo também desse projeto. Não tem que ser advogado. Não necessariamente. Né? Então esses são os três eixos. Valorizar o advogado, melhorar a autoestima do advogado através de qualificação, de uma série de eventos, melhorar a prestação jurisdicional e atuar junto à sociedade através das comissões temáticas. São três eixos. Se a gente conseguir cumprir esses três eixos, a gente está satisfeito. Antigamente os juízes eram senhores, hoje não, são jovenzinhos que a gente fica admirado de ver, né? É verdade. Jovens mesmo, né? Nós temos um jovem juiz, que eu tive a felicidade de fazer curso preparatório com ele, que é o Dr. Rodrigo. Ele hoje é filho do Perreco, que é um comerciante conhecido de Friburgo. Eu conheci muito Perreco. Rodrigo de Jesus, ele é titular da Vara Única de Italcara. É um jovem friburguense, ainda jovem, passou muito jovem para a magistratura, um estudioso extremo. E a gente tem jovens juízes muito capazes, muito eficientes. A gente viu o Dr. Russo e a filha dele é juíza. Lá em Mato Grosso do Sul. Sim. Foi pra lá. O dono daqui da TV, o Marconi Medeiros. Sim, ele é advogado, colega advogado, né? Ele estava fazendo concurso para juiz, não sei se ainda continua. Isso aí. Pois é. Que bom que em Friburgo a gente conhece todo mundo. Friburgo. Até a gosta do Rodrigo, puxa vida. Saber, né, que são jovens. Eu me lembro muito do doutor Hélio Arantes, né? Sim, foi da OAB, né? Foi um colega. Que um homem íntegro, né? Deixou sua história na OAB. Aquele fez a história. Olha, ele está me avisando, nosso horário terminou. Foi uma pena, foi rápido. Muito rápido, Mari. Dá até vontade de voltar. Pois mas vai voltar, sim, que é sempre bom uma palestra dessa, uma entrevista dessa. Poxa, é fundamental, né? Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de poder estar aqui. Que é muito ocupada, eu sei disso, né? A gente não tem mais tempo para nada, né? Infelizmente, né? Não tem mais tempo para nada. Digo, meu Deus do céu, tem tanta coisa para fazer, graças a Deus, né? Mas a gente vai fazendo o que der, né? Então pode despedir dos nossos telespectadores. Eu agradeço, né, o carinho e a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre a OAB. É uma instituição e uma participação que eu gosto muito de estar representando. É uma responsabilidade muito grande, mas é com muita alegria que a gente pode, cada um dando um pouquinho, eu sempre falo isso, cada colega der um pouquinho do seu tempo, a gente consegue fazer uma OAB participativa na cidade, a gente consegue melhorar tantos problemas que a gente tem. Então, e é muito importante para a cidade, é muito importante. E é uma instituição íntegra, né, que nunca se ouviu falar nada da OAB, nunca. Entra presidentes, sai presidentes, é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, só tenho a agradecer, Mari. Olha, tá aqui as ordens, se quiser vir aqui alguma novidade, a Deiviane pode fazer nosso contato, que ela é minha amiga,
e está aqui à sua disposição, tá bom, Elaine? Muito obrigada. Obrigado, de igual modo. Eu espero que todos tenham gostado dessa entrevista. Telespectador, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo muito grande para vocês. Tchau. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.